meus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre The Midnight Club, ou O Clube da Meia-Noite, que estreou na Netflix nessa sexta-feira, dia 7, e é mais uma obra aí do Mike Flanagan de terror, que a gente estava esperando loucamente, gente. Vocês sabem que eu amo esse homem, sempre trago as análises das séries dele e não podia ficar diferente. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar de detalhes aí do que eu achei da série, ter uma conversa aberta sobre essa temporada, e por isso o vídeo vão ter spoilers, tá? Então termina aí a temporada e volta aqui caso você ainda não tenha assistido. Mas antes, lógico, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem, e teremos muitos vídeos ainda sobre o Clube da Meia-Noite. Bom, gente, aí na série a gente acompanha majoritariamente a Ilonka, que acaba descobrindo que ela tem câncer e que ela tá em estado terminal, e por isso ela acaba encontrando esse lugar que é o Bright Cliff, que é um asilo para jovens com doenças terminais, e lá ela acaba se envolvendo no Midnight Club, o Clube da Meia-Noite, em que eles se encontram à meia-noite para contar histórias de terror, e eles também têm um pacto, que o primeiro deles que acabar morrendo tentaria fazer contato do outro mundo com eles e mandar uma mensagem. Então, gente, como eu falei no início do vídeo, a gente tem mais uma obra dirigida pelo Mike Flanagan, é uma adaptação direta do livro de mesmo nome, escrito pelo Christopher Pike. No livro, a história ela também é situada nos anos 90, que nem aqui na série. E, gente, é muito importante também falar isso, porque até agora, quando a gente teve ali a Residência Rio, a Mansão Bly, do próprio Mike Flanagan, a gente tinha adaptações de outras obras, seja diversos contos, como foi o caso da Mansão Bly, e já a Missa da Meia-Noite foi a história original dele que ele trouxe pra Netflix. A gente viu que era um contexto até mais parrudão e tudo mais. E aqui em Clube da Meia-Noite a gente tem mais uma adaptação de um livro. Isso é muito importante, que a gente vai destrinchar aqui ao longo do vídeo, porque quando veio a Missa da Meia-Noite, ela foi uma série que dividiu um pouquinho opiniões, principalmente porque praticamente todo mundo que gosta do universo de terror gostou muito da Hill e da Bly. E aí, a gente retornando aqui para uma adaptação, né? É lógico que existe uma expectativa, porque a gente via que ele adaptava muito bem. E a história, ela tem uma narrativa que é bastante interessante, né? Porque a gente tem os contos ali deles, depois a gente entende o significado dos contos, mas a gente também tem a questão do asilo, o que acontece lá, qual é a energia daquela casa, e também o que aconteceu no passado com os Paragon. Então a gente tem uma divisão narrativa aí tripla, basicamente, pelo menos no início da série. Depois a gente começa a entender como algumas coisas vão colidindo. E eu achei interessante porque quando a gente tinha um momento que eles contavam as histórias ali no Clube da Meia-Noite, eram histórias que nitidamente dava pra ver que tinham fundo de verdade com a realidade deles. Então era sobre eles, mas com algumas mudanças, alguns aumentativos, como por exemplo, a Anya nunca fez o pacto com o diabo, né? Mas tinha ali características dela, como balé. Inclusive em todas as histórias, né, a gente via que tinha características únicas daqueles personagens. Tipo, o do Kevin era muito sobre ele ser o garoto perfeito, mas que ele escondia certa obscuridade. Não quer dizer que o Kevin era um serial killer, mas a gente via que ele não era tão perfeito quanto ele fazia, tanto pra mãe quanto pra namorada, ou até mesmo a Ilonka, né, nessa sua busca de outras formas de cura. A gente vê que ela tem um aspecto mais sensitivo, o que é bem similar ao que a gente via da história dela. Então eu gostei muito dessas histórias, a gente conhecia um pouco mais desses personagens através delas, mas também ao mesmo tempo a gente, depois quando teve aquela reunião da família, a gente conheceu mais do aspecto familiar, como que era a relação da família com eles, e a gente via que também tinham pesos muito grandes, né? Por exemplo, o Amesh, ele não conseguia que os pais encontrassem com ele até o seu momento, que ele não sabia quando que ele iria morrer, porque os pais precisavam de uma permissão para conseguir chegar no país, ou até mesmo os pais da Cherie, a mãe dela era muito famosa, não tinha tempo para ela, só deixava ela ali no asilo, e também o Spence, né, que a mãe, por causa da religião, evitava ter contato com ele simplesmente por ele ser gay. Então a gente acaba tendo mais camadas desses personagens que são bastante complementares, só que eu preciso dizer para vocês que em certo momento parece que a narrativa ela acaba ficando um pouquinho bagunçada, porque até a Meiuca ali, até o quinto
quinto episódio, eu tava muito interessada nos contos que eles estavam contando e também no aspecto da casa, principalmente para quem acompanhou a Residência Hill. A Residência Hill era um personagem, então narrativamente me fez parecer muito que o asilo ele viria como esse personagem, e acaba que quando a gente chega no final não tem um real desenvolvimento. Tem um desenvolvimento no sentido assim dos Paragon, o que rolava lá, depois a descoberta inclusive da própria Stanton ali no final. Então a gente tem pequenos direcionamentos ali na história, mas a casa ela não chega necessariamente a se tornar um personagem, apesar da gente ver, por exemplo, ali a Julia, né, que a gente descobre depois, falando que a casa tem um lance lá e tudo mais. Mas isso também tem muito a ver com a narrativa do que a série traz. E aí a gente já vai chegar lá. Mas eu senti, o que eu quero dizer, até a Meiuca, eu tava muito interessada nesse aspecto do asilo e também nessas histórias de terror, não tanto neles, porque eu senti que o elenco, ele não tinha uma sinergia boa. Ele demorou pra me convencer de que eu tava pegada àquele jovem, sabe? E assim, gente, quando a gente fala de uma obra de Mike Flanagan, um dos aspectos que sempre é um grande destaque é o elenco. Inclusive, quando a gente tá falando de elenco infantil, nossa, a criança ali da Mansão Bly, da Residência Hill, elas eram espetaculares. Eu enchi a minha boca aqui nos vídeos pra falar sobre elas, mas eu sinto que esse elenco, ele demorou a me convencer. Então, quando a gente vê o todo dessa série, eu sinto sim que faltou uma Vitória Pedretti, faltou uma Kate Siegel, sabe? A gente teve até a participação do Raul, mas eu digo com relação à base, à estrutura realmente da série. E aqui, a sinergia, ela foi algo que realmente pra mim só bateu lá depois do sexto episódio. Então eu sinto que eu devia ter me importado com eles antes, e isso foi um aspecto que demorou muito aqui em O Clube da Meia-Noite pra mim. Então pra mim começou mais ali no finalzinho do sexto episódio pra sequência, porque daí é quando a gente chega nos episódios que eu achei que tinha mais carinha de Mike Flanagan, que era o sétimo e o oitavo episódio. Gente, esses episódios, eles são sensacionais e eu queria muito, inclusive, ter visto mais dessas histórias que eles contavam ali no Clube da Meia-Noite, similar ao que era a história da Natsuki. Porque uma das coisas que o Mike Flanagan sabe trabalhar muito bem são as alegorias, né? E esse episódio especificamente, ele é muito bem feito nesse aspecto, sabe? E traz uma profundidade na personagem, assim, imensurável, que eu sinto que em outras histórias a gente não tinha. Por exemplo, a própria história do Kevin, ela meio que ficou sabe, assim, um pouco pra mim. Mas é interessante porque a série, em alguns momentos, ela acaba trazendo autocrítica ou autoanálise pra gente questionar o que a gente tá vendo. Por exemplo, na história ali, que a gente tem os jump scares, que são gritos e tudo mais, eles mesmos falam, né? Ah, se ficar só com esse bando de grito, uma hora deixa de ser aterrorizante. E eu sinto que a série, ela também deixa de ser aterrorizante com o tempo. E fun fact, esse episódio, inclusive, entrou pro Guinness Book, porque foi o episódio em uma série que teve mais jump scares. Teve ao todo 21 jump scares aí nesse episódio. Entretanto, até mesmo com o entendimento de como o Mike Flanagan trabalha as obras dele, a gente acaba percebendo também que entra na temática da discussão da série sobre a aceitação da morte. Então, conforme a morte ela vai se tornando aceitável para aqueles personagens, o terror ele diminui, porque a morte ela já não é tão assustadora. Mas por outro lado, eu tive um incômodo também com relação à narrativa de como ela foi situada aqui na série, porque parecia que algumas questões de terror, elas não tinham tanto impacto quanto elas deveriam, principalmente quando a gente tá falando ali de grupos de jovens que se encontram à meia-noite e contam histórias de terror, tem esse impacto, tudo acaba sendo bastante envolto ali da vida após a morte, e conforme eles vão experienciando essas coisas estranhas que estão acontecendo com eles, eles demoram muito a comentar com o grupo, tendo em vista, né, que é um grupo que se une ali pra contar histórias de terror, que tem esse pacto e tudo mais. E quando acontece na série o momento deles falarem que eles estão experienciando essas coisas, isso tem pouquíssimo impacto. Depois eles retomam, né, voltam a falar, ah, mas Spencer ele falou que ele também tinha passado por isso, e aí a gente até vê que a Sandra revela que tinha sido ela, mas ainda assim eu sinto que teve pouco impacto essas revelações de algo tão importante que era ali pra eles. E um aspecto que eu preciso falar pra vocês, gente, me irritou muito, toda hora que a Ilonka queria falar alguma coisa pro Kevin, ele, que nem no personagem da história dele, ficava falando, ah,
não deve ser isso, deve ter sido, sei lá, um sol que bateu e fez um reflexo. Sabe quando a pessoa ela é muito cética e ela quer ter uma explicação pra tudo? Ah não, essa ilusão deve ter sido seus remédios, quando ele passava pelo mesmo aspecto, sabe? Tá certo que existe muito uma rejeição da pessoa, né? E eu acho que eles acabam trazendo bem essa característica nele, principalmente quando ele tem que viver na perfeição ali e tudo mais. Mas ainda assim foi incômodo pra mim ver de repetidas formas aí na série. E tem um outro aspecto também, né, que eles trazem ali na fala da história do Kevin, que ele não gostava de trazer finais para as histórias dele, porque as pessoas se esqueciam da jornada, era algum aspecto assim. E isso também me faz refletir muito das obras do próprio Mike Flanagan, porque a gente sempre tem aquele final aberto para trazer aquelas discussões que eu gosto aqui no canal, então faz muito jus ao que ele mesmo tá fazendo. A série, apesar de ser muito conclusiva, a gente tem a conclusão de como aquelas pessoas, como aqueles jovens vê a morte, mas a história em si, ela dá uma pitada que poderia ter uma continuação, ter mais desenvolvimento, até pelo que eu falo, né, da questão da casa, que eu sinto que faltou alguns desenvolvimentos e tudo mais, ou pelo menos dentro da minha expectativa, mas aí tá a beleza narrativa dele também. E tem um aspecto também, é que nenhuma fala passa despercebido aqui, né? Um exemplo mesmo é quando a gente vê a Ilonka falando que sentia falta do cabelo, e aí a Cherie, ela tá prestando atenção ali, ela resolve essa questão pra ela, então tudo vai surtir efeito em algum momento da série, e isso, de novo, é uma característica do Mike Flanagan, né? Ele faz isso muito bem, mas tem um outro aspecto também, né? O Mike Flanagan, ele sempre acaba trazendo muito sobre a religião nas suas discussões. E aqui a gente vê que ele tem uma extensão até maior, né? Com relação a outras culturas, ele acaba trazendo muito deusas gregas. E ele sempre traz a discussão sobre a religiosidade das pessoas, né? Seja ali nos pais do Spence, seja na forma que cada um vê a Sandra, a forma que ela vê, ou seja, nas coisas que a Ilonka acredita. Então eu acho que essa base, essa estrutura, ela é muito bem feita aqui na série. E, gente, tem um aspecto que eu preciso dizer aqui também, né? O Mike Flanagan, ele, narrativamente, na estrutura dele, ele tem muitos aspectos do primeiro episódio que são importantes, que vão ser completamente complementares ali no 10º episódio. Então, esses 2 episódios, eles são muito, muito importantes. Lógico, a Meiuca também, né? Afinal, não podemos esquecer da jornada, ele mesmo já dá o esporro aí pra gente, mas o que eu quero dizer é que eu fiquei até de certa forma um pouco frustrada deles não terem aproveitado alguns aspectos da Ilonka, porque quando a gente vê ela ali na sua vida normal, né, antes de descobrir da doença, a gente via que ela escrevia muito bem, ela entendia muito do terror, e no início da série ela tem um diálogo ali com o menino da faculdade, dela falando sobre a criadora do Frankenstein, que ela fez a dissertação dela em volta já com 19 anos, e aí ela fala, nossa, ela tão nova se tornou a rainha do terror, então pra ela era um reflexo até mesmo, sabe? E eu senti que eles podiam, por exemplo, talvez fazer ela escrever um livro sobre as coisas que aconteciam ali no asilo, de repente até pra ser uma forma de eternizar ela e também transformar ela como a rainha do terror dentro de todas as experiências que ela teve. Então eu senti até que tiveram algumas perdas de características, sabe? A gente via que ela era a bright girl, né, a moça brilhante, né, que inclusive, cara, o poema que ela lê pro pai dela, lindíssimo, mas eu sinto que eles podiam trabalhar mais esse aspecto dela também. Agora, outra personagem que eu não posso deixar de falar que eu gostei particularmente bastante, e eu sinto que é por eu ter gostado, inclusive do episódio 7 e 8, né, é a Natsuki e a Anya. Eu acho que elas foram personagens muito bem desenvolvidas. A própria Natsuki, a gente tem um interesse nela, mas acaba não desenvolvendo muito até a metade da série. E eu sinto que a gente tem aqui os episódios mais impactantes, principalmente quando a série acaba trazendo muito, como eu disse, vou me repetir de novo, a vida após a morte e também a relação dos sonhos, quando a gente tem a história ali da Ilonka, né, falando que o sonhar nada mais é que uma janela para um outro mundo, e a gente vê muito isso no aspecto do episódio da Anya, por exemplo, sabe? E foi um episódio, gente, que prendeu 100% minha atenção, e é isso que eu falo, esses 2 episódios, eles foram mais com carinha de Mike Flanagan, sabe? E aí, nesses episódios
episódios pós o 5º episódio, vocês veem que, assim, a série ela mudou pra mim bastante entre o 5º e o 6º episódio. Eu acho que ela se torna mais interessante na metade pra frente. Aqui, apesar das coisas elas serem importantes pra gente chegar na jornada, eu sinto que algumas coisas elas podiam andar diferente. A gente fica muito nessa bagunça narrativa de várias coisas. A gente descobre que a Stanton, no final das contas, sabia, né? Isso foi um aspecto que eu tava me questionando. Eu falei assim, gente, é óbvio que essa mulher sabe, né? Afinal, tá desde 69 esse encontro acontecendo. E a gente vê muito da ideologia dela falando sobre querer dar essa liberdade pra eles. Porque a base do asilo é entender melhor sobre a morte e aceitar a morte. A gente vê várias discussões da série, inclusive naquele próprio enfermeiro, né, que troca ali as camas quando os jovens acabam falecendo. Ele fala que as pessoas elas temem a morte, mas que o antes é muito mais doloroso, que a morte é quando realmente as pessoas descansam. Então a gente vê que ela tem muito essa base. Ela até fala no início, quando a Ilonka vai ficar lá, ela fala que ali é o lugar para as pessoas se permitirem parar de batalhar. E a gente vê muito dessa batalha da Ilonka. Tudo que ela acaba se envolvendo nas crenças, nos estudos e tudo mais, é ela tentando batalhar a vida. E aí a gente tem uma fala super impactante ali do Kevin falando sobre como a morte não é um impedimento para viver. Então, aproveitar o momento ali que eles têm. Então, é muito bonito todo o significado. Uma das coisas que eu cheguei a falar no Twitter, né, é que eu sinto que essa série é um lado muito positivista do Mike Flanagan. E é por isso que eu sinto também que pode causar certa frustração, e eu me coloco total nessa experiência, porque quem conhece as obras do Mike Flanagan, se for buscando o terror que foi a Residência Hill ou a Mansão Bly, não encontra aqui. Aqui a gente tem uma visão muito mais purista, muito mais bonita sobre o que é a morte. E por isso que eu falo sobre a diminuição do terror, porque conforme você vai acostumando com a morte ela não é mais tão aterrorizante. Então a série ela não vai dar mais medo, a gente tá acompanhando a jornada daqueles personagens. Então é aquilo, gente, eu acho que a série ela tem sim sua beleza, não é uma das minhas séries favoritas do Mike Flanagan, com certeza a Maldição ela vem como topo, Missa da Meia-Noite depois, o Clube da Meia-Noite, mas eu sinto que é uma série que tem a essência dele, mas é uma série diferente. Eu sinto que pra mim o elenco pesa, assim, apesar de ter tido personagens que eu me apeguei, mas eu tive as minhas frustrações também de caminhar da história e também com relação ao elenco que eu falei que era extremamente importante. Então foi uma série que por vários momentos eu senti. E em outras obras do Mike Flanagan, gente, eu comia as séries. Que nem eu falei, né? A gente tem a beleza da série. Eu acho que o final ele é muito bonito, ele é muito positivo e é muito louco, né? Porque a gente tá falando de algo seríssimo, né? A gente tá falando de jovens com doenças terminais. Mas eu sinto que não me causou o efeito das outras séries, que era aquele chorar de soluçar. Porque a construção das séries do Mike Flanagan, elas são tão poéticas e talvez essa só seja uma poesia que eu não tenha gostado tanto. Mas eu quero saber de vocês. Vocês se amarraram, amaram o Clube da Meia-Noite ou vocês tiveram algumas sensações parecidas? Como foi a experiência pra vocês? E lógico, gente, deixa suas dúvidas aí nos comentários, porque eu vou anotar tudo e trazer em vídeo aqui, porque ainda vamos falar muito sobre o final, sobre a revelação de Stanton. Então fica de olho no canal, ativa a notificação, o sininho e lógico, vamos discutir muito sobre essa série. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!